GPAncast, o podcast do servidor público. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GPAncast, o podcast do servidor público. Hoje vamos falar sobre a responsabilização na aplicação da Lei 14.133, a famosa Lei de Licitações. Meu nome é Gisele Moreno, sou anfitriã do podcast e recebo hoje o Dr. Carlos Mateus, advogado, especialista em direito administrativo e controle da administração pública. Seja muito bem-vindo, doutor, é um prazer tê-lo novamente aqui. Bom dia, Gisele, bom dia a todos. O prazer é meu estar aqui, a GPAN sempre um parceiro e a GPAN sempre levando conhecimento ao servidor público, né? Servidor público que é carente de informação, carente de respostas, né? E a GPAN vem como um canal para sanar essas respostas, essa carência que o servidor público tem. Então, hoje vamos falar um pouco sobre erro formal, se gera punição, onde termina a boa-fé e começa a responsabilidade e como o servidor pode se proteger. Para começar, eu queria saber, então, por que o tema da responsabilização ganhou tanto destaque na Lei 14.133? Veja bem, Gisele, para a gente poder explicar isso e chegar numa resposta, a gente precisa voltar um pouquinho na Lei 8.666, né? A Lei 8.666, ela vigorou por mais de 20 anos, muito mais que isso no Brasil, né? De 93. E a Lei 8.666, ela era o quê? Um manual de procedimentos, ela era um roteiro. Então, o que você tinha naquela lei, naquele momento? Você tinha um roteiro que você seguia. Então, você tinha as modalidades de licitação, você tinha como fazer as coisas. Então, e o Tribunal de Contas, ele olhava o quê? Se você seguiu o roteiro, se você seguiu a lei. Muito que bem. A 14.133, quando veio em 2021, ela inovou, ela mudou, porque ela trouxe uma noção, ou seja, de que o funcionário público não é mais um seguidor de roteiro, ele é um gestor, ele é uma pessoa que busca resultados, né? Ou seja, toda a organização, ela tem que ter um resultado. Quando você está num ente privado, você busca resultado. E qual que é o resultado do ente privado? É o lucro. Porém, quando você está no ente público, você também busca resultado. E qual que é o resultado do ente público? É um melhor serviço para a população. É uma qualidade de serviço para a população. Então, a 14.133, ela veio e inovou nesse sentido. Inovou quando ela traz o artigo 11, parágrafo 1º, que ela fala sobre o quê? A alta administração do órgão ou entidade responsável pela governança das contratações deve implantar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos. Ou seja, não basta mais você seguir aquele roteiro, você tem que agora fazer o quê? Garantir que aquela contratação daquele serviço ou daquele bem, ele atinja o objetivo pelo qual você quer. Então, antigamente, você contratava a pavimentação de uma rua. Se a contratação foi ok, ok. Agora não. Agora, com a lei 14.133, você precisa garantir que, além da contratação ter sido ok, a execução do contrato também foi, o resultado também foi. E isso acontece para quê? Para tudo. Quando você vai comprar uniformes escolares, quando você vai contratar serviço de limpeza. Então, você precisa garantir que não só a contratação ela foi efetuada dentro dos rigores da lei, mas principalmente que você obteve os resultados, né? Então, por isso que a responsabilização ganhou um tema de maior importância, porque, finalmente, hoje você tem o quê? O princípio da eficiência e da eficácia bem estampado, né? E uma coisa bem legal disso é que os tribunais de contas, principalmente o Tribunal de Contas aqui do Estado de São Paulo, ele está olhando muito isso do gestor, que é o caso do IEGM, né? Então, por que isso? Existem várias contas, quando você vai analisar, que os índices constitucionais estão ok, o limite prudencial está ok, os precatórios estão ok, não tem déficit, não tem nada, está ok.
só que a conta ela é rejeitada. Por quê? Porque o IGM está baixo. Isso mostra o quê? Que o gestor, apesar de ter feito a contratação correta, de ter seguido todos os procedimentos, não teve o devido acompanhamento. Não, aquela contratação não surtiu o resultado que ele esperava. Então, por isso que o tema responsabilização hoje está muito em alta, porque está se cobrando do gestor o quê? Os resultados. Então, você tem várias ferramentas de controle. A própria lei 14.133 fala isso, e os tribunais de contas, na sua fiscalização, também fazem isso, seja na fiscalização ordenada, seja na fiscalização das contas, por meio do quê? Do IGM. Então, não adianta nada você gastar, você cumprir o limite constitucional da educação e o resultado da educação não ser bom. Não adianta nada você cumprir o índice constitucional da saúde e o resultado da saúde não ser bom. Então, é isso hoje que está sendo visto, né? Não é simplesmente se a contratação foi correta, mas se o resultado atingiu aquilo que você queria. Não basta a legalidade, né? Tem que ter a eficiência também da contratação, da execução, principalmente, né? Dos serviços, das métricas, né? Então, antes se falava muito, agora já há essa cobrança, né? Da efetividade. Então, é importante É, que o gestor entenda e compreenda que realmente há a responsabilidade da execução e da fiscalização de tudo isso, né? perfeito, exatamente. É, E aí eu queria saber, aprofundando um pouco mais sobre essa questão de responsabilização, todo erro do servidor gera uma responsabilização? Como que funciona tudo isso? Depende muito, Michele. Existem, assim, tipos de erro, né? Vamos colocar dessa forma. Depende muito, né? Porque é assim. E aí eu preciso falar um pouquinho também da reforma que sofreu a lei de improbidade administrativa. Porque a improbidade administrativa, antes da alteração, ela punia o dolo, ou seja, a vontade de errar, mas também a culpa, quando você erra sem a vontade, quando você não planeja o erro, né? E aí você também tem o quê? Isso dentro da lei 14.133. Por quê? Você tem aqueles erros formais. Então, às vezes é um erro formal, que é um erro sanável, não gerou prejuízo, não gerou dano ao erário. Então, esse erro não tem, assim, você vai lá e corrige o erro, ponto. Quando muito, o Tribunal de Contas vai te emitir uma recomendação, vai te emitir um sinal de alerta, olha, não faça mais isso, né? Existem também, tem uma coisa também que eu falo muito, né? Que eu até brinco com os gestores, eu falo, olha, perante o Tribunal de Contas você pode fazer tudo, desde que, dentro da legalidade, você justifique o que você está fazendo, né? Então, assim, você pode, com a devida justificativa. Então, assim, isso é levado em consideração. Porém, erros graves, aqueles erros grosseiros. E aí sim, o servidor hoje responde por aquilo. E a 14.133, ela trouxe uma inovação. Qual que é? A segregação de função. Então, hoje você tem no corpo da lei isso muito bem definido. Então, você tem as funções do agente de contratação, você tem a função do gestor do contrato, do fiscal do contrato, isso muito bem definido, né? E isso também serve para quê? Duas coisas. Primeiro, você está compartilhando responsabilidade, então o peso de um processo licitatório não fica só na mão de uma pessoa, de uma equipe, não, isso fica, cada funcionário, cada servidor tem a sua função e a sua responsabilidade, então você consegue saber aonde foi aquele erro propriamente dito. Então, a primeira função é essa, divide a responsabilidade, e a outra função é que um acaba sendo fiscal do outro, não é? Quando eu pego um processo que eu vou analisar, vou fazer a minha parte, eu acabo olhando a parte do meu colega e falo, olha, isso aqui não está tão de acordo, isso aqui não está tão correto. Então, isso tem que ser levado em consideração. E o erro, aquele erro que efetivamente é punido, é o quê? É o erro que você não segue a legalidade, é aquele erro que você não justifica seus atos, é aquele erro que você não fundamenta os atos que você pratica, quando você gera dano ao patrimônio público, quando você faz uma malversação do dinheiro público, quando a tua contratação não gera resultado, isso sim,
isso é um erro passível de ser penalizado. Entendi. Então, partindo dessa explicação, eu gostaria que você me trouxesse um entendimento, uma diferenciação entre erro de boa-fé e conduta irregular. Então, quando o servidor age, comete um erro, mas ele tem uma boa-fé, e quando é um erro, mas foi uma conduta realmente irregular. Como que a gente consegue diferenciar esses dois critérios aqui? Isso tem uma regrinha muito fácil para isso, né? De você ver. Todos os atos da administração pública, eles devem ser motivados, né? Então, você tem que ter a motivação do seu ato. Você não pode simplesmente ir lá e praticar o ato e falar porque sim ou porque não. Isso na administração pública não existe. Se na empresa existe isso, tudo bem, lá cada um toca a sua empresa como quer. Mas a administração pública não. A administração pública, todos os atos têm que ser motivados. E você tem que trazer isso para dentro de um processo licitatório, você tem que trazer isso para dentro de um processo de contratação, seja contratação de serviço, seja aquisição de um bem. Então, todos os atos daquelas pessoas, dos atores que estão envolvidos na contratação, eles têm que ser motivados. Então, assim, a pessoa que está comprando, ou, perdão, a pessoa que está lá fazendo aquele processo, ela tem que justificar. Então, ela tem que fazer o quê? Ata, ela tem que registrar o que aconteceu, ela tem que ter pareceres, tem que ter, seguir o parecer, ela tem que ter isso aí. Então, quando ela erra, mas você percebe que o processo está todo estruturado, você percebe que o processo tem todos lá os pareceres, ela justificou as ações dela, a ata de sessão está bem completinha, com tudo isso, então você percebe que o quê? Que existiu boa-fé daquele servidor. Porque ele fez diferente daquele servidor que trata com falta de zelo, diferente daquele servidor que não cuida do processo, que vai lá, faz, deixa para lá, depois eu vejo, depois eu faço, e desse depois eu faço, nunca faz. Aí quando chega o Tribunal de Contas para fazer uma fiscalização ordenada, e aí ele percebe que aquele processo está todo falhado, cheio de lacunas, está todo falho, né, cheio de lacunas, ele percebe o quê? A falta de diligência do servidor, né? E é interessante hoje, nesse ponto, eu falo muito de Tribunal de Contas, porque é onde eu mais atuo, né? E hoje o servidor tem que entender que antigamente, lá no começo, lá atrás, a fiscalização do Tribunal de Contas ela era anual. Como que era feito isso? O Tribunal de Contas ia para dentro da prefeitura, ficava lá de 3 a 5 dias, uma semana, e ele pedia aquele monte de documento, eles ficavam lá olhando e fazendo as anotações. Isso antigamente, quando os processos eram físicos. Hoje, com o advento da tecnologia, da internet e tudo mais, a fiscalização é just in time, a fiscalização é no momento. Então, você tem o quê? O próprio Aldesp. Então, quando você faz alguma coisa que você lançou na Aldesp, o tribunal já está vendo lá. Ali já acende uma luzinha lá no tribunal sobre isso. Então, o servidor hoje precisa entender que a fiscalização ela é just in time. Ela é feita ali, naquele momento. E o Tribunal de Contas, ele só vem pedir alguma coisa quando efetivamente ele enxerga, olha, pera um pouquinho, preciso entender melhor essa situação. Entendeu? Então, quando ele não pede nada, beleza, até aqui tá tudo tranquilo. Quando ele pede alguma coisa, é que ele quer entender isso aí. E aí é que a importância do servidor, o quê? Motivar os atos dele, justificar os atos dele, cumprir todos os processos de um processo licitatório. Não só do processo licitatório, mas também e principalmente a execução do contrato. Né? Porque isso aí é que o Tribunal de Contas vai entender se o fiscal do contrato fez a parte dele, se o gestor do contrato fez a parte dele, e aí voltamos a falar da segregação de função, né? Se o fiscal do contrato não faz a parte dele, ele vai ser punido. Se o fiscal do contrato faz a parte dele, mas o gestor não faz, o gestor vai ser punido. Entendeu? Então, aí nós temos. Aí você percebe como as coisas vão se entrelaçando. Seja lá pela segregação de função, seja na motivação dos atos. Então, as coisas vão se entrelaçando, né? E uma coisa depende da outra. Então, hoje, eu digo para o servidor,
Qual que é a tua melhor defesa? Qual que é a tua melhor atitude hoje? Registre tudo o que você faz. Tudo. Fundamente tudo o que Documentação. você faz. Procure respaldo em tudo o que você faz. Então, procure pareceres, procure a própria jurisprudência do Tribunal de Contas, é farta, é repleta de possibilidades. Então, fundamente a sua decisão. Para depois, se o Tribunal de Contas falar assim, olha, você errou, tá aqui, fala, beleza, eu errei, mas eu errei baseado nisso, 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 nisso. E aí o Tribunal de Contas vai entender que não houve malversação, que não houve desleixo da parte, vai entender que você infelizmente, errou, mas você se cercou de todos os cuidados. Você agiu o quê? De boa fé. Foi uma falha, né? Você comentou sobre a questão dos tribunais, né, antigamente, e aí me veio à memória que a fiscalização, ela era por sorteio, né? Então, eles faziam sorteios em determinada cidade, saía no sorteio, então aquela cidade ia ser fiscalizada. E aí chegavam É, lá, os processos eram por amostragem. E aí todo mundo ficava, ai meu Deus, que não pegue determinado processo, porque sabia que tinha alguma irregularidade. Então, era um jogo mais ou menos de sorte. Hoje não. é, Hoje a sorte e é você fazer o falou correto e disso, documentar. e você falou disso, também voltei, porque nessa época eu estava trabalhando em prefeitura ainda, né? Eu ainda trabalhava como prefeitura. E quando eles Aham. chegavam, eles colocavam aquela lista, né? Olha, eu quero essa lista aqui. E a lista tinha 3, 4 laudas, né? 4 folhas, né? De coisa. Aí quando você batia o olho naquele processo, aquele título daquele processo Aí que ele você estava fala, lá, vixe, cara, era uma correria, não, vamos, aí revisa o processo e olha, não sei o que, era o último que você entregava, né? E aí né? eu até dava uma risada, mas o último, né? É, o último e tal. Mas E enfim, nós, como consultoria, a gente avisava da visita, né, quando a consultoria ia até a prefeitura, e muitas vezes nós tínhamos que mudar a nossa programação, por quê? Porque o tribunal estava na prefeitura, e aí eles é, ficavam a semana toda, né, 5 dias, e aí a consultoria não conseguia fazer a análise. Então, é, olha como as coisas mudam, até mesmo a sim. consultoria hoje já está mais moderna, né? Assim como as análises do Tribunal de Contas. Você falou Sim, sobre a questão do parecer jurídico, né? O parecer jurídico, ele afasta a responsabilidade. Ele por si só já tem uma blindagem, como que funciona? Porque nós sabemos que tem um respaldo ali, mas ele já tranquiliza o servidor ou não? depende também, né? Desde o banco da faculdade, né, eu escuto que a melhor resposta que o advogado tem é depende, né? E realmente Aham. depende do fato, depende da circunstância, depende de tudo, né? Então, assim, quando você pega um parecer jurídico, e esse parecer jurídico, ele está de acordo com a lei, ele segue todos os procedimentos, ele segue todos os trâmites, então realmente você está vinculado àquilo, você está realmente, você tem que seguir aquilo. E só que quando você percebe que aquele parecer, ele não está tão de acordo com a lei, porque hoje existe segregação de função. Voltamos, veja como os temas são entrelaçados, né? Voltamos na segregação de função. Quando você percebe um parecer e esse parecer não está tão assim com a legalidade, ele tem alguma coisa que não vai de acordo, isso não quer dizer que a pessoa, o agente de contratação, vai seguir naquela ilegalidade, porque ele também tem ciência, ele também sabe a função dele, ele também sabe o que ele tem que fazer. Então, ele não pode simplesmente chegar para o Tribunal de Contas ou para o Ministério Público, para a Câmara Municipal, que são órgão fiscalizador, ele não pode simplesmente chegar para esse, mas eu segui o parecer. Pô, mas o parecer é manifestamente errado. O parecer é manifestamente equivocado. Então, você não pode. Então, o que, que você tem que fazer nesse momento? Você percebeu que o parecer ele tem algum equívoco, alguma coisa? Qual que é a tua obrigação? É relatar, é colocar por escrito e devolver o parecer. E falar assim, olha, salvo o melhor juízo, não sei de que tal forma, assim, assim, tal, e você devolver para ele, para você se resguardar, entendeu? Então, assim, não é aquele tipo de coisa, olha, o parecer jurídico falou, da falada, eu vou seguir em frente. Não. Existe a segregação de função e existe a responsabilidade de cada função.
E você, no exercício da tua função, você tem que ter o domínio, você tem que ter conhecimento do que você está fazendo. Então, quando você pega um parecer que por qualquer motivo ele foi equivocado, ele está com precisa de um ajuste, e você identificou aquele ajuste, opa, pera um pouquinho, você tem por obrigação alertar sobre isso. Você não pode simplesmente falar assim, olha, o jurídico falou, está falado, eu vou seguir em frente. Não é assim, né? Da mesma forma que, e isso é absolutamente legal, tem alguns prefeitos que pegam casos de pareceres de procuradoria e ele fala, não vou seguir o parecer por tais motivos, e fundamenta o motivo dele, né? Então, assim, não quer dizer que o parecer do jurídico seja absoluto. Não, não é. E ele também não livra isso. Você tem que efetivamente olhar o parecer, você tem que ler o parecer. E se você identificou alguma coisa, questione. E tudo isso que eu estou fazendo não é você pegar assim, pegar o processo e ir lá no jurídico, olha, isso aqui está errado, não sei o quê, é verdade, você está usando, volta, aí você faz. Não, não é assim. Você formaliza, você escreve, olha, doutor, pelo meu entendimento, tal, devolve para ele, aí ele vai, tá, não, mas, entendeu? Tudo isso tem que ser escrito. Não adianta mais você fazer de boca, não adianta mais você chegar lá, mas eu levantei da cadeira, fui lá, conversei com ele e voltei. No mundo jurídico tem um ditado que ele é muito, muito legal. O que não está nos autos não está no mundo. Por quê? O juiz ele só vai olhar o que está no processo, o promotor só vai olhar o que está no processo, o Tribunal de Contas só vai olhar o que está no processo. Você não vai estar do lado do juiz na hora que ele for analisar o negócio. Aí ele vai olhar aqui, aí você não vai estar lá para dizer, não, excelência, foi diferente. Você não vai estar lá para isso. Quem está lá é o papel, quem está lá é o processo. Então, tudo isso que você faz tem que estar o quê? Formalizado. Então, são essas coisas. E aí, você percebeu que como os temas são entrelaçados e a gente acaba voltando e acaba flutuando em tudo sobre isso, mas respondendo a sua pergunta, o parecer jurídico te blinda? Não, não blinda mais. Se você identificou um manifesto equívoco, ele não te blinda mais. Você tem a obrigação, o dever de contestar aquilo. Sim. E quem pode ser responsabilizado nos processos de contratação? Então, voltando, você tem aqui aquela divisão, você tem os atores do processo, e quem pode ser? Os agentes de contratação, eles podem ser penalizados, pregoeiro pode ser penalizado, os membros da comissão por decisões colegiadas. Mas espera um pouquinho, como é que eu vou ser penalizado por uma decisão colegiada? Cara, se você não concorda com a decisão colegiada, manifesta por escrito no processo. Então, vamos imaginar que tem lá uma licitação e o colegiado lá decidiu por seguir de uma forma, mas você não concorda com aquilo, você acha que aquilo é errado. Então, você vai colocar lá que, em que pese o colegiado ter decidido de tal forma, eu, fulano de tal, não decido assim, não entendo dessa forma por tais motivos. Né? Por quê? Porque se depois do Tribunal de Contas entender que aquela decisão do colegiado ela foi equivocada, e você não fez isso, você também vai dançar, você também vai responder. Agora, se o Tribunal de Contas entender que a decisão do colegiado foi equivocada, mas você colocou lá que você não concordava com aquela decisão, o Tribunal de Contas, o Ministério Público não vai te punir. Agora, se você não tiver esse zelo, ele vai te punir. E também, quem pode se responsabilizar também são o gestor do contrato e o fiscal do contrato. Né? E aí tem que ter uma diferenciação muito grande desses dois, que são duas figuras importantíssimas, que acho que até salvo engano, a GECOM fez um curso sobre isso, curso muito bom, e é de suma importância para o gestor e para o fiscal do contrato fazer isso aí, porque são atividades distintas, né? O fiscal do contrato é o cara que está lá, analisando a execução da obra, analisando a entrega do produto, e ele é obrigado a que toda e qualquer falha, ele tem que relatar para quem? Para o gestor do contrato. E o gestor do contrato vai tomar as medidas cabíveis. Por sua vez, o gestor do contrato tem que estar atento ao quê? A dotação orçamentária, a prazo, a saldo,
a essas coisas. Ele tem que ver se efetivamente o contrato está no tempo certo, no timing certo, tanto de execução quanto de dotação. Ele tem que ver isso. E também a autoridade superior, porque de nada adianta se o fiscal do contrato faz a parte dele, notifica a irregularidade, de nada adianta o gestor do contrato fazer a parte dele, notificar a irregularidade e tudo mais, se a autoridade superior não faz nada, entendeu? Então, assim, quem são as pessoas envolvidas que podem ser penalizadas? O agente de contratação, pregoeiro, a, os membros da comissão, o órgão colegiado, o, o, o fiscal do contrato e o gestor do contrato e a autoridade superior. E aqui eu faço um parênteses, inclusive, sobre um podcast que nós já fizemos, sobre as decisões do Tribunal de Contas. Que as decisões do Tribunal de Contas, depois da decisão do ministro Flávio Dino, elas não podem, algumas delas não podem mais ser revistas pelo Tribunal de Justiça. Então, antigamente existia aquele negócio, o Tribunal de Contas condenou, a gente vai lá e reverte lá no TJ. Hoje, para algumas decisões, não tem mais isso. Então, a decisão do Tribunal de Contas, ela é final, ela é terminativa. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque o Tribunal de Contas condenou, está condenado. Sim. Entre essas figuras que você mencionou, o fiscal do contrato, ele acaba correndo mais riscos do que os demais ou não? O fiscal do contrato é o cara que está mais exposto, Gisele, ele está mais exposto nisso aí. Então, sim, ele corre mais risco. Por quê? Ele é o elo de ligação com toda essa cadeia. Então, se ele falha, se ele não faz a fiscalização, todo o restante não tem como atuar. Então, se ele não aponta lá, vamos pegar, por exemplo, o caso de uma limpeza de rua. Então, se o fiscal do contrato não aponta que a roçada foi feita de forma correta, se a varrição foi feita de forma correta, se a capina foi feita de forma correta, não tem como o gestor do contrato e até mesmo a autoridade superior fazer alguma coisa. Então, ele hoje é um dos atores principais, porque ele efetivamente é quem vai olhar se a execução daquele contrato está correta. E, então, por isso, a responsabilidade dele também é grande, né? Porque lembra lá no comecinho, quando eu falei para você sobre a eficiência e eficácia, é o fiscal do contrato que garante isso. É o fiscal do contrato, é o primeiro a falar o seguinte: olha, sabe aquele contrato que vocês fizeram? Ele não está indo bem, ele não está legal. Aí o gestor do contrato vai apurar aquilo e vai passar para a autoridade que vai tomar a medida cabível. Então, assim, sim, hoje o fiscal do contrato, ele está na linha de frente. Ele é como a gente costuma dizer, ele é o bastião da prefeitura, né? Ele é o defensor da prefeitura. É isso mesmo, né? Eu selecionei aqui uns itens, né, que ajudam os servidores a reduzir os riscos, né? E aí, entre esses itens, eu vou mencionar alguns aqui, né, mas que já foram debatidos anteriormente e explicados, em relação à importância. Então, algumas atitudes aqui que são fundamentais ao servidor, né, para reduzir esses riscos. Registrar todas as decisões, então, sempre documentar tudo, né? Já falamos várias vezes. Fundamentar tecnicamente, então, procurar a legislação, decisões e tudo mais. Solicitar o parecer jurídico quando necessário, porque realmente o jurídico está ali para auxiliar na tomada das decisões, né? No caso também, a AGEPAN está ali quando clientes, né, da GEPAN. E eu acho que esse daqui é um dos itens mais importantes, comunicar irregularidades, apesar das indisposições, né? Porque muitas vezes tenta-se restaurar a ordem sem a comunicação, mas depois acaba caindo na responsabilização e atuar dentro das atribuições. Então, a questão da hierarquia, que foi mencionada aqui no começo e tudo mais, mas acho que o mais importante é documentar tudo isso e relacionando todos esses processos, todas esses critérios também de respaldo para não ser responsabilizado, não é verdade?
Sim. Gisele, quando você toma esses cuidados, quando você toma essas cautelas, o próprio Tribunal de Contas, ele entende a tua boa-fé. E aí, nesse ponto, quando entra um dispositivo legal que é formidável, que é a LINDB, né? A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Por quê? Você tem o artigo 22 da LINDB que ela fala o seguinte, que quando do julgamento das decisões dos administradores públicos, você tem que levar em consideração que a realidade que ele está vivendo. Não adianta eu pegar o texto da lei, nua, fria, seca, e aplicar para aquele gestor público que vive uma realidade completamente diferente, né? Nós tivemos um caso aí muito parecido, recente, que você pega, por exemplo, teve um município que a primeira decisão dele das contas foi pela irregularidade. Por quê? Por conta do IEGM. Então, ou seja, ele cumpria todos os índices, mas o IGM veio ruim. Nós fizemos o recurso para ele e conseguimos reverter essa decisão. As contas foram aprovadas. Mas por que as contas foram aprovadas? Porque o município era um município de porte pequeno, 2.500 habitantes, 3.000 habitantes, e a população carcerária dele era de 1.000 pessoas. Então, como é que você vai conseguir ter um IgM positivo se uma população carcerária dessa é muito grande e população carcerária essa que não está nem sob a responsabilidade da municipalidade, é o Estado. Então, percebe a dificuldade desse gestor. Então, vem a LINDB, vem o artigo 22 que fala, quando você for analisar as contas de um gestor, quando você for analisar uma situação de um gestor, analisa também a realidade dele. E aí, para você conhecer a realidade dele, como você faz isso? Quando o gestor relata, quando o gestor fundamenta, quando o gestor explica no processo, quando ele... Particularidade, né? Exatamente, porque, como eu falei, o que não está nos autos não está no mundo. Então, se não está no processo, às vezes o juiz, às vezes o auditor, às vezes o próprio Conselho de Tribunal de Contas, ele não tem condição de saber que a população carcerária lá é tão elevada, entendeu? Então, assim, você tem que relatar esse tipo de coisa. Tem que colocar, às vezes, um detalhe faz a diferença. E é aquele detalhe que vai fazer a diferença entre aprovação e Aprovação. ou a irregularidade de uma conta. É, nós falamos muito pela questão da legalidade, pelo cumprimento das normas e tudo mais, mas nós sabemos que há também uma pressão política, né? E às vezes o gestor, na ânsia, né, de se reeleger, permanecer no poder, ele pode acabar pressionando por irregularidades, né? Isso tem uma justificativa ou é abusivo? Como que funciona? É assim, Gisele, a gente entende, às vezes, a urgência do gestor, né? Seja por conta, como você falou, de uma reeleição, seja por qualquer que seja o motivo, né? Porém, nada disso é excusa para você não cumprir a lei, entendeu? Sim. E é muito pior ainda, né? Então, vamos imaginar o seguinte, chegou lá no último ano de mandato, ele quer inaugurar a escola. A escola que ele começou no primeiro ano de mandato. Mas pera um pouquinho, por que você não olhou isso nos 3 primeiros anos? Você deixou para ver isso Uhum. agora, né? Então você não teve urgência nos 3 primeiros anos, você não teve planejamento, não teve fiscalização, não teve nada. Então você não pode usar a pressão política como excusa para não seguir a legalidade, entendeu? Aí lembra quando nós falamos há pouco tempo atrás sobre a boa-fé, o erro grosseiro e tudo mais? Então é assim, quando você justifica lá, olha, estou suprimindo fases do processo licitatório por conta de tal coisa, você vai para um pouquinho. Isso não é justificativa. A pressão política não é justificativa. Então você não pode deixar de seguir o ordenamento jurídico, você não pode deixar de seguir a legalidade, você não pode deixar de seguir aquilo que está na lei. Por mais pressão que você sofra, você não pode fazer isso. Exatamente. É a sua carreira, né? A sua reputação que está em É, risco e também, né? aí, e é exatamente isso que eu ia falar. Agora, com a segregação de função, né, por mais que o prefeito esteja lá apertando você para que você faça, você tem que, ó, pera um pouquinho, eu também vou ser responsabilizado por isso. Eu não posso assumir essa, Sim, essa exatamente. responsabilidade toda. E agora nós vamos passando já para
para a parte final, e eu queria que você relacionasse qual que é o maior erro dos servidores em relação à responsabilização e qual é a sua mensagem, a sua orientação aos servidores, aos gestores, às figuras que nós relacionamos acima em questão da responsabilização. Se pudéssemos passar uma dica, um manual de boas regras, o que seria, né? Então, tomem Olha, cuidado com os erros e façam desta forma. é assim, a maior dica de todas, é tratar todo e qualquer processo administrativo com zelo, né? Trate ele com todo cuidado. Não pule fases, fundamente as suas decisões, faça ela por escrito. Toda e qualquer reunião, reduza na ata, faça uma ata daquela reunião. Toda e qualquer decisão, você fundamenta ela, explica os motivos. Porque o maior erro do servidor público hoje é quando ele não trata o processo com zelo. Então, às vezes, o resultado está lá, você entende por tudo, mas pela falta de zelo ele é penalizado. Pela falta de zelo. Então, hoje, qual que é o maior recado que eu dou hoje para todo e qualquer servidor público? Trate com zelo seus processos administrativos, seja ele qual for, seja ele de contratação, seja ele de acompanhando a execução do contrato, seja qualquer que seja o processo, seja um processo como é que fala? Esqueci, me fugiu a palavra. Processo seletivo, enfim, qualquer que seja o processo que você tenha, trate ele com zelo. Essa é a maior dica que eu dou hoje. E assim, hoje é muito diferente de antes, quando eu comecei. Hoje você tem muita informação, você tem muito canal de informação. E não só isso, você também tem as consultorias especializadas. Se socorram disso. Se socorram, deem suporte para suas decisões. Esse é o maior recado que eu posso dar para qualquer servidor hoje. Procure sempre fundamentar as suas decisões, justificar o porquê que você tomou aquela decisão. Porque, às vezes, mesmo uma decisão equivocada, mas se bem justificada, ela é relevada. Maravilha. Doutora, agradeço pela nossa conversa, muito esclarecedora, muito cautelosa também, mas em relação a alertas, né? Então, agradeço muito. Eu acho que a gente tem que ter em mente que a responsabilização não deve gerar medo, mas uma consciência, um sistema profissional, um segmento de critérios para que haja o respaldo legal e o servidor realmente faça a sua atribuição com tranquilidade, com segurança. E eu acho que o episódio de hoje nós tratamos muito bem essa questão. Então, eu agradeço, muito obrigada. Eu espero que a gente retorne em outros episódios, tá? E você que nos assiste, por favor, ativem o sininho de notificações, curtam a GEPAN nas redes sociais, @GEPAN Gestão Pública, conheçam o trabalho da GEPAN em relação à consultoria, em relação a cursos. Nós temos cursos em company, online, presenciais e EAD, tá? Eu espero revê-los, então, em uma próxima oportunidade. Sigam a gente por lá e até a próxima. Tchau, tchau. Até logo. GEPANcast, o podcast do servidor público.